Bem, com muito prazer recebendo o Dr. Miguel Reale Júnior. Agradeço muito o senhor ter aceito o nosso convite. E claro que a primeira questão que eu colocaria para o senhor é as revelações da revista Época, da utilização da Agência Brasileira de Informação por parte da família Bolsonaro para defender o Flávio Bolsonaro, eles produzindo relatórios e encaminhando para a defesa de Flávio Bolsonaro e também pressionando a Receita Federal. Meu Deus do céu. Doutor Reale, o que é isso? É república? O que nós estamos vivendo? Que momento histórico é esse? Além das barbaridades que estão sendo feitas em prejuízo da população com relação à vacina, são quase 12 meses, 11 meses de baderna informativa que é produzida pelo presidente, né? Há também esse uso indevido do Estado. Você vê que, Vila, há uma certa coerência, né? Quem faz o que faz com a saúde da população do país que ele governa demonstra absoluta falta de critério ético que lhe permite também se valer do Serviço Nacional de Informações para coleta de elementos, de provas e, ao mesmo tempo, para beneficiar o seu filho que está sendo objeto de uma investigação, de uma persecução penal. Ou seja, há claramente um crime de uma infração de improbidade administrativa, porque há um desvio de finalidade, o órgão de informações é desviado das suas finalidades de servir o presidente da República e a República Brasileira com informações de relevo com relação a questões de Estado e vai se debruçar sobre a análise de uma questão particular de alguém que está sendo perseguido penalmente de forma correta, devido ao processo legal. Então, vai interferir, o que é pior, vai sugerir ao presidente que interfira e venha, inclusive, a demitir funcionários da Receita Federal que estão cumprindo o seu dever. Eles não estão fazendo nada mais, nada menos do que cumprindo o seu dever. Ou seja, é a provocação da prevaricação. Querem que os funcionários da Receita Federal deixem de cumprir o seu dever por interesse pessoal, por temor ou por subserviência para servir ao poderoso do instante, ao rei Bolsonaro, que está lá e quer que o Estado seja ele, se confunda com ele. Não é? Então, há, sem dúvida nenhuma, uma infração administrativa grave, que é a improbidade administrativa, da qual é coautor o beneficiário dessa infração, que é o senador Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, saber o presidente. Há um dado aqui curioso que eu quero lembrar. Recorde-se a fatídica reunião de 22 de abril, em que o presidente declarou à viva voz que ele tinha um serviço de informações particular. E esse é o serviço de informações particular, que está lá o ramagem que ele queria colocar na Polícia Federal, à frente da ABIN, fazendo investigações particulares em benefício do filho do presidente, que, curiosamente, é um senador. Ou seja, há realmente que se comprova, se constata que o presidente não mentiu. Quando ele disse que tinha um serviço de informação particular, ele tinha um serviço de informação e ele falou particular. Quer dizer, realmente ele está usando como privado, né, para interesse privado, um serviço público, né, um desvio de finalidade. Então, é algo gravíssimo, gravíssimo, e nos deixa numa situação de absoluta insegurança, porque cada um de nós que tem posição contrária ao desmando que está ocorrendo pode ser objeto desse serviço secreto particular do presidente para perseguição, para vendita. Não é? Realmente, nós estamos muito piores do que se podia imaginar. Não é só incapacidade, não é só um processo de perversão, porque quem se diverte com a morte, quem se diverte com a doença, quem faz piadinha homofóbica ou não homofóbica com
com uma doença que tem levado pessoas muito sofridamente ao hospital e 180 mil que morrem, quem faz piadinha é perverso. Mas é mais do que perverso, porque está usando o Estado contra a sua finalidade, em benefício de um parente, de um filho. Para o Bolsonaro não existe ninguém mais do que senão os seus filhos nesse país. Doutor Reale, justamente, vamos pensar em termos de comparação histórica, e o senhor foi participante ativo desses dois momentos, 1992 e 2016. Em 1992, a Associação Brasileira de Imprensa e a Ordem dos Advogados do Brasil, Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavener, respectivamente, entraram com um pedido de impeachment, tendo a relação naquele momento com a CPI, uma CPI que foi proposta em maio daquele ano, tendo em vista a entrevista de Pedro Collor, à revista Veja. E aquilo acabou redundando num relatório final e, a posteriori, com a solicitação da abertura de um processo de impeachment, quando então o presidente da Câmara era o deputado Ibsen Pinheiro. Anos depois, o mote da solicitação do impeachment passava pelo Paulo César Farias, por contas fantasmas, a compra de uma Fiat Elba, a reforma dos jardins da Casa da Dinda, etc. Anos depois, quase cerca de 20 anos depois, aproximadamente, em 2016, tem o processo de Dilma Rousseff. Aí a questão que se colocava era das pedaladas fiscais, né? Hoje, 2020, o senhor não acha, comparando esses dois momentos históricos, não sei se eu estou errado, se eu estiver, por favor, o senhor me corrija, não são acusações muito mais graves? Eu não estou nem me retroagindo a 2019, ficando só em 2020, que existe sobre o presidente da República. Por que não se dá esse passo que foi dado em 1992 e em 2016? Vila, você relatou muito bem esses dois momentos da vida brasileira. Eu participei ativamente porque o impeachment do Collor começou com uma reunião na casa do Zé Carlos Dias, em que estávamos reunidos Fábio Comparato, Dalmo Dallari, Fábio Berrenbach, René Dotti e eu, e pensamos que era o caso de propor um impeachment. Como eu tinha elaborado o relatório final da CPI dos Correios, a chamada do Fernando Henrique e Mário Covas me chamaram para fazer o relatório final, eu tinha todos os elementos, tinha cópia integral da CPI. Então, deu para ver, eram fatos realmente graves, mas bizonhos até, perto da corrupção que depois foi produzida pelo PT no Mensalão e no Petrolão, com muito mais sofisticação e volumes muito maiores. Mas havia contas fantasmas. O PC Farias, ele administrava o país, ele fazia todos os grandes contratos, e depois criaram 5 contas fantasmas que foram feitas pela secretária Rosinete. Era tão bizonho, que o cadastro dessas contas fantasmas foi feito à mão por Rosinete. Então, a perícia constatou que a Rosinete era o fantasminha, cada um usando vários fantasminhas, todos eles eram Rosinete, porque ela que tinha preenchido a ficha cadastral de cada um. Então, o PC Farias passavam verbas para contas de Rosinete, e Rosinete passava dinheiro para a conta de Ana Scioli, que era a secretária particular do Collor, que pagava todas as suas contas, né? Então, era uma artimanha absolutamente infantil, quase, né? Deixava rastros incríveis, né? Mas era grave. No caso da Dilma, não era o que ficou constando do pedido que nós fizemos foi a parte relativa às pedaladas, que são graves. A pedalada não é um problema meramente contábil, mas tinha toda a acusação com relação à corrupção da Petrobras, né? Que o Cunha não aceitou a denúncia nessa parte, porque como a denúncia relativa à corrupção na Petrobras pegava mandatos passados, ele não queria legitimar que mandatos passados pudessem ser objeto de processo de cassação ou de impeachment, porque ele tinha problemas em mandatos passados. Então, ficou constando só a pedalada, as pedaladas que foram gravíssimas, porque levaram o país à recessão, à destruição da economia brasileira, à inflação e todas as demais consequências que a população mais pobre sofreu.
Mas, mesmo assim, os fatos que ocorrem desde o início do mandato, né, e especialmente neste ano, sem dúvida nenhuma, são muito mais graves, que mostram um desvario absoluto. Né? Uma absoluta falta de respeito humano, de falta de decoro, de falta de honradez no exercício da presidência. Violação dos direitos individuais, é um artigo 7º, constitui da lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment. No artigo 7º está estabelecido que o desrespeito a direitos fundamentais, o direito à saúde é um dos principais direitos fundamentais, constitui também crime de responsabilidade passível de impeachment. As ofensas que ele proferiu sempre a diversas pessoas, especialmente jornalistas, né? Seja a Vera Magalhães, seja a jornalista Toledo, ou seja, um sem número. Os atos aos quais ele compareceu para fazer campanha contra as instituições democráticas, contra o Supremo, contra o Congresso, a ida dele a aglomerações, a bares, a padarias, sem máscara, e fora o que ele tem dito, e agora essa coisa, fato gravíssimo, que é a conspiração contra a vacina. Ele está conspirando contra a saúde do povo brasileiro. A vacina já está sendo aplicada na Inglaterra, hoje começa a ser aplicada nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, a vacina sem dúvida nenhuma, nós temos uma tradição de vacinas bem-sucedidas, como a poliomielite, sarampo, febre amarela. Ou seja, nós temos uma experiência, um recall de vacinas bem-sucedidas, e vir conspirar contra, levantar. Eu tenho encontrado várias pessoas de vacina chinesa, não. Isso é um horror, que ele está praticando crimes também, que é o crime de disseminar a doença, que é o artigo 268 do Código Penal. Então, os fatos são muito graves porque eles desorientam a nação e complicam a situação da população no momento gravíssimo que nós estamos passando de pandemia. Agora, por que então, que não vai avante o pedido de impeachment? Eu tenho a minha tese no seguinte sentido. Não é constar com a popularidade, não é? Até porque Dilma tinha uma popularidade que beirava esses números de hoje, quando começou o impeachment. Então, não é bem isso. Não é? Na verdade, acho, havia ainda, na presidência da Câmara e na presidência do Senado, 2 parlamentares do DEM. O DEM tem um candidato, aliás, um bom candidato, que foi até bom porque foi afastado do Ministério da Saúde, que é o Mandetta. Ou candidatos uma coligação do DEM com o PSDB, ou seja, existem candidatos que são candidatos ligados às presidências da Câmara e do Senado. Eles não querem que seja posto para fora o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem um telhado de vidro hoje imenso, com tudo aquilo que ele fez de ofensa à nação. Não é? Então, é um despautério total. Ou seja, por quê? Porque se sair o Bolsonaro, quem assume? O Mourão. E o Mourão assumindo, ele é um candidato à presidência da República à reeleição. Ele é um candidato à reeleição. Ele entra com a marca do Exército, um general de 4 estrelas, muito mais sensato, que inclusive está momentos. Ele também diz coisas às vezes absurdas, como do racismo, dizer que não tem racismo no Brasil, mas ele é mais ponderado. Também não é difícil, né? Ele é mais ponderado que o Bolsonaro. Então, ele pode se apresentar como um candidato à reeleição e satisfazer essa massa da população que acreditou no mito e que não quer reconhecer o erro. Acreditou no mito. Bolsonaro era chamado de mito, 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 mito. Ele nunca tinha feito nada. As pessoas o chamavam de mito, é um sebastianismo que vitima a alma brasileira. Então, eu creio que eles não vai avante um processo de impeachment, porque seria facílimo fazer um processo de impeachment. Os fatos estão aí comprovados, os fatos estão filmados, os fatos estão gravados. Né? Agora,
O problema é político. Não é falta de apoio na Câmara dos Deputados. Não é só isso, não. Até porque agora ele está fazendo um encontro com o Centrão, e o Centrão também não é confiável. Né? O Centrão também participou, votou sempre a favor do impeachment, seja de Dilma, seja de Collor. Né? Então, agora, eu acho que há um interesse político de não criar um candidato como o Mourão, um candidato à reeleição. Não existe outra justificativa para essa. Uma outra justificativa, talvez, que se possa estabelecer é a ausência de lideranças políticas nesse país. A ausência de pró-homens, ausência de pró-homens. Não estou fazendo aqui nenhuma misoginia. Pode ser mulheres ou homens de relevo político, de autoridade, de responsabilidade, que falem e sejam ouvidos e respeitados na sua fala. Né? Nós não temos ninguém. É um vazio. É um vazio. Não vai ser o Maia que vai se apresentar como um líder capaz de dizer coisas que são assimiláveis como dignas de serem seguidas pela população. A mesma coisa o Alcolumbre. São pessoas que podem ter peso político congressual, mas não tem peso popular e não tem peso dentro dos partidos, não tem autoridade, que dizem A, dizem B, dizem voltam, vão e vêm, não tem definição. Então, também são dois fatores que se conjugam aí. Não querer entregar para o Mourão e não ter ninguém com firmeza, com autoridade, né, para dizer, não existem homens como no passado, desde um Ulisses Guimarães, um Mário Covas, um Brizola. Não tem homens que tenham essa Tancredo, homens que tenham uma dimensão política e de autoridade moral e intelectual que possa dizer, olha, vamos acabar com essa brincadeira, o país não pode ficar na mão de um louco. O país não pode ficar na mão do... E você tem pontuado isso constantemente. Nós estamos com um alucinado na presidência da República. O senhor colocou uma espécie de dois seguros anti-impeachment, vamos chamar assim. O general Mourão, que seria um desses seguros anti-impeachment para o Bolsonaro, e o outro, a questão de falta de lideranças políticas, né, como tivemos em outros momentos da história do Brasil. Eu colocaria uma questão para o senhor, que também é uma indagação minha e de quem acompanha o canal. O que está acontecendo com a sociedade civil brasileira? Porque nesses dois momentos, 1992 e 2016, de forma distinta, vale lembrar, 1992 foi mais uma presença congressual do que das ruas. As ruas estiveram presentes, mas não com a força de 2016, em que as ruas foram o elemento dominante e o Congresso não chegou a ter o protagonismo que teve em 1992. Isso, na minha interpretação, não sei se eu estou correto. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com aquelas entidades? Por exemplo, a OAB. Eu vou falar da OAB porque ela tem uma história importantíssima no Brasil em defesa das liberdades, né? Mas outras sociedades, outras organizações da sociedade civil que sempre tiveram muito presentes em vários momentos da história, e agora, será que só a pandemia, eu sei que a pandemia é muito, claro, a pandemia é uma grande tragédia, mas será que a pandemia é o único fator explicativo dessa falta da sociedade civil, dessa ação, como ela teve em outros momentos da história recente, doutor Reale? Eu acho que a sociedade civil perdeu a sua capacidade de ação ao longo do tempo. Eu ainda, à época do mensalão, pré-mensalão, eu fui coordenador do movimento chamado da Indignação à Ação, que exigia que houvesse efetividade da apuração dos crimes praticados pelo PT e por outros partidos, que eram os beneficiários das entregas de envelopes no Blue Tree de Brasília para cooptação de votos no Congresso Nacional. E nós reunimos, naquela oportunidade, nesse movimento de Indignação à Ação, várias entidades. A entidade tinha sindicatos, economistas, médicos, engenheiros, contabilistas, administradores de empresas, sindicatos metalúrgicos, sindicatos os mais variados estavam presentes, e aí se estabeleceu a efetividade da apuração do mensalão, que demorou um bom momento. Acho que foi o último instante que eu vi que a sociedade civil estava presente. Isso
nos idos de 2005, 2006. Depois, eu não consegui mais. Várias vezes eu falei por exemplo, com o Rogério Schecker, do movimento Vem para a Rua, que era necessário deixar de fazer o movimento de rua para fazer um movimento de plateia, de teatro, mas com peso, com densidade. Ou seja, não era o número de pessoas que interessava, mas era a qualidade, a representatividade dessas pessoas. Né? A sociedade civil veio, sem dúvida, perdendo força na medida em que foram criados os canais institucionais de representação. Na ditadura, as entidades da sociedade civil tiveram força porque os partidos políticos não tinham o respaldo necessário para enfrentar a ditadura. Foi necessário que a sociedade civil se unisse e fortalecesse e o movimento Direta Já era um movimento que reunia a classe política ao lado de várias entidades. Vou lembrar que o coordenador do movimento Direta Já era, então, o advogado Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da OAB Federal. Né? As entidades tinham uma participação, fui presidente da Associação dos Advogados 77, 78, com uma atividade política institucional muito grande. A sociedade civil foi desaparecendo na medida em que os partidos foram tomando o seu lugar. E os partidos, ao mesmo tempo, foram se afastando da sociedade civil para não serem representantes da sociedade, mas serem representantes dos seus próprios interesses. Então, houve um afastamento, inclusive, dos partidos políticos da sociedade. A sociedade e uma crise de representação que não existe apenas no Brasil, que é comum hoje na Europa, a crise da representatividade, a impossibilidade de se sentir representado. E não se sentindo representado, começa a surgir a desnecessidade da representação, porque pelos novos meios de comunicação, pelas redes sociais, ninguém é representado, ninguém representa ninguém, todos se apresentam. As redes sociais fazem com que cada um, mesmo na sua incapacidade de um juízo melhor sobre os fatos, manifeste-se. Abriu-se o leque imensamente amplo de manifestação. Então, cada qual se manifesta no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, e portanto, houve uma falha, não só no Brasil, mas também na política europeia, da representação e da força da representação. Um afastamento do político que não encontra mais condições de conversar e de ser o porta-voz das necessidades e dos anseios da sociedade civil. Então, você tem as redes sociais predominando e com força, é um novo ator político, os políticos têm medo das redes sociais. Eu tive experiências de rede social se movimentar, impedindo que o Congresso votasse determinadas medidas que seriam... Estava sendo votado, quero lembrar aqui, estava sendo votado no anistia. Não sei se você recorda, mas foi no dia que caiu o avião do jogador de futebol lá na ida para a Bolívia. Da Chapecoense, para a Colômbia, caiu na Colômbia, da Chapecoense. Na Colômbia. Nesta noite estava sendo votado um projeto de anistia. Já tinham votado urgência. Quando as redes sociais se mobilizaram, se transformaram este dístico que era Maia o novo Cunha. E isso ganhou uma repercussão incrível, e o Maia, que estava descansando, dormindo, na espera de chegar o momento da votação no plenário, estavam passando a noite fazendo votação, ele, quando percebeu a repercussão que tinha isso nas redes sociais, ele recuou e retiraram o projeto. Ele disse que não ia votar mais por falta de quórum. Não era questão de falta de quórum, existia exagero de rede social. Esse era o negócio. Então, você veja que há uma crise de representação que faz com que as entidades da sociedade civil também não sejam porta-vozes, não tenham a capacidade
de exprimir o desejo da população, não tem essa capacidade de ser intermediário. Os corpos intermediários foram se desfazendo. Os partidos, as entidades de classe, né? E assim por diante, foram perdendo sua representatividade. E ganhou uma certa representatividade a rua. Então, eram movimentos, em 2016, na Paulista, né? Com o movimento MBL, o Vem Pra Rua, que não conseguiram até hoje mudar um pouco o sinal, deixar de querer encher a Paulista e encher um teatro, como o Sérgio Cardoso, de representação de entidades representativas, né? E não sei até onde essas entidades representativas hoje realmente exprimiriam algo com legitimidade, porque as redes sociais diluíram, desfizeram a capacidade de captação exata daquilo que os representados ou os associados desejam, né? Porque todos têm capacidade de se manifestar, né? Hoje, se não está na rede social, não está no mundo. Então, é uma crise de representação muito grave que nós estamos vivendo, que atinge diretamente a democracia. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? É necessário que existam pessoas, homens, mulheres de firmeza e de presença que possam realmente assumir a responsabilidade de parar com a insanidade que está presidindo o país. Eu não vejo outro caminho. E, lógico, tem que se tentar reunir as milhares de entidades. Veja o número de entidades médicas que existem hoje, que vieram à tona por causa da pandemia, da Covid, o número de entidades médicas que podem elas virem a fazer uma manifestação conjunta com todas as entidades de diversos setores da sociedade, né, contra a insanidade que está aí. Agora, não precisa alguém que seja o porta-voz, seja o catalisador. Sem um catalisador, sem alguém com autoridade que reúna essas entidades todas, que seja confiável, no sentido de vamos acabar com essa alucinada presidência da República, que está prejudicando, matando as pessoas, matando os brasileiros. Ou seja, sem isso, sem uma pessoa, eu acredito, uma, duas, 10 pessoas, mas pessoas que tenham capacidade de representação, que tenham voz, que tenham autoridade. Isso nós não temos. Então, enquanto isso, né, o presidente, nas suas alucinações, domina o palco, porque ele aparece, ele cria fatos absolutamente inusitados e desproporcionais para aparecer. Ele não tem vergonha de fazer as piores coisas para aparecer. Então, eu fico muito desanimado, muito, muito desanimado. A aprovação que ele acaba de receber no Datafolha também tem que ser analisado com cuidado, porque é uma aprovação que ele recebe da classe menos favorecida, que acabou identificando o Bolsonaro com o auxílio emergencial, quando o auxílio emergencial não é do Bolsonaro, o auxílio emergencial foi da Câmara dos Deputados. O auxílio emergencial que o Bolsonaro queria dar era de R$ 200. A Câmara que aumentou para 600 e agora conseguiu impor 300 até o fim desse mês. Mas é fruto, basta ver os índices que a Folha apresenta para ver que a população mais pobre, a população, inclusive nordestina, que entende que o Bolsonaro é o grande doador desse benefício que salvou essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Não foi a Câmara. Mas quem é que teve coragem de dizer, não é você, é a Câmara, deputado? Você está cumprindo o que a verdade. Câmara decidiu. Sim. Deixa eu colocar uma questão para o senhor aí. A Constituição, que tem seus defeitos, mas acho que tem muito mais qualidades que defeitos, ela foi muito testada esse ano, né? Especialmente o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Para fechar nessa nossa conversa de hoje, doutor Real, como é que o senhor avalia o papel do Supremo como guardião da Constituição num ano tão tenso como foi e está sendo, porque é tão surpreendente esse 2020 que a gente não sabe o que vai ocorrer até o final desse mês. É outra questão, porque o Supremo também deixou de ser
um órgão de respeitabilidade junto à população. Houve também uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo, com essas decisões contraditórias, com as decisões monocráticas, com uma decisão com a que viabilizou a liberdade do André do Rap, por exemplo, é um fato que não é político, mas que tem uma repercussão negativa muito grande no seio da sociedade, em todas as camadas sociais, não é? Este envolvimento do Supremo em questões políticas através de manifestações particulares dos ministros na imprensa, tudo isso foi prejudicial ao Supremo. Ou seja, o Supremo ainda manteve-se, neste caso da votação da impossibilidade de reeleição do Maia e do Alcolumbre, o Supremo resolveu realmente privilegiar a Constituição. Sabe-se que havia a intenção efetiva de conceder isto como uma fórmula de evitar o pior. Ou seja, olha que sinuca de bico. Nós temos que respeitar a Constituição e, respeitando a Constituição, não aprovar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, porque não pode haver reeleição no meio da legislatura. Não tem, isso eticamente não é admissível. Mas se não se permite a reeleição do Maia do Alcolumbre, vai entrar um Arthur Lira. E o que nós vamos fazer? Vamos respeitar a Constituição, viabilizar que uma pessoa que é do Centrão, é do PP e tem um processo criminal que foi considerado, as provas foram consideradas inválidas, apesar do Supremo, pelo juiz lá de Alagoas, apesar do Supremo Tribunal Federal ter convalidado essas provas, que é alguém que não tem um efetivo compromisso com a ética ao longo da sua carreira política, não é? Então, o Supremo, na verdade, queria dizer, vamos deixar o Alcolumbre e o Maia, que é melhor do que entregar para algum aventureiro, né? Então, vamos... Mas aí, do outro lado, mas não podemos fazer isso. Seria bom que ficasse o Maia e o Alcolumbre, não porque eles sejam maravilhosos, mas porque eles são muito melhores do que quaisquer outros, para você ver a ausência de pessoas, né? Você vê a ausência de pessoas. Então, não, mas vamos respeitar a Constituição. Vamos respeitar a Constituição, vamos abrir a porta para um aventureiro. E o que fazer? Olha que sinuca de bico. Mas era importante respeitar a Constituição, porque não se pode fazer da Constituição uma coxa de retalhos e interpretá-la casuisticamente, conforme o interesse político momentâneo. Exato. O país não é um país, não tem sido um país de muita sorte. Tá bom, doutor Reale. Olha, muito obrigado, agradeço muito aí mais essa vez nós conversarmos, porque realmente é um momento, eu não do que eu vivi, mas que eu estudei especialmente, eu nunca vi um momento tão complexo como esse. E a gente ter intervenção no calor da hora é difícil, realmente. Mas a gente vai encontrar uma saída, né? Vamos encontrar uma saída no interior da democracia. E o papel que você tem representado, alertando a população sobre a crise política e os caminhos possíveis, é muito importante. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Muito obrigado, doutor Reale. E até um próximo encontro, então. Muito grande abraço para o senhor. Obrigado até a próxima. Pelo convite.